Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos o nosso vídeo de língua portuguesa. Estamos no nosso segundo vídeo depois do nosso retorno das férias. E até aqui o Senhor tem sido muito bom, tem sustentado as nossas vidas. Profete, perdão que a Prof tá um pouco gripada, então às vezes eu vou ficar fazendo assim, ó, com o nariz, né? Vocês sabem como é que funciona isso. Então nós vamos falar na página 127 sobre tipos de frases. O que são esses tipos de frases? Como que eu falo esses tipos de frases? Ou se eu falo e não percebo, não sei diferenciar o que elas são. Enfim, você verá agora comigo. Tipos de frases são as exclamativas, as declarativas, as imperativas e as interrogativas. E tudo depende de como você está pronunciando, você está falando, gente. Porque às vezes você está falando uma frase interrogativa, mas na sua entonação da voz não está sendo interrogativo. E aí entende-se tudo errado. A intencionalidade do discurso é manifestada através dos diferentes tipos de frases. Portanto, os sinais de pontuação que as acompanham auxiliam para expressar o sentido de cada uma delas. Por isso que eu falo sempre, presta atenção no ponto, presta atenção numa vírgula. Gente, os sinais de pontuação são muito importantes. Eles não estão ali para enfeitar um texto ou para dizer que, enfim, se é bonito ou não. É porque ele tem uma funcionalidade. E você precisa aprender a ler pausadamente, a falar pausadamente, para expressar tudo com sentido, como assim que tem que ser. Então, para cada frase, eu peguei um versículo para vocês, para nós vermos que eles também estão representando essas frases, ok? As frases exclamativas, elas são empregadas quando o omissor quer manifestar a emoção. São sinalizadas com pontos de exclamação, como puxa, que sorvete gostoso, até que enfim. E no nosso versículo tem: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Salmo 139, 14. Então ele também está expressando uma emoção. Eu amo esse versículo e por isso que eu coloquei ele para você. Porque o Salmo 139 fala quando Deus gera, né, um bebê, quando ele me gerou, quando ele gerou você na barriga da sua mãe. Então, frases exclamativas vêm do ponto de exclamação e que querem indicar o quê? Manifestar uma emoção ou uma admiração, ok? Ou chamar a sua atenção, ou expressar uma surpresa. Tudo isso nós usamos o ponto de exclamação. Frases declarativas. O que são? As frases declarativas representam a constatação de um fato pelo emissor, por quem está falando. Levam o ponto final. E podem ser afirmativas ou negativas. Então, muita atenção aqui. As declarativas afirmativas o documento foi enviado ontem. Estou afirmando isso. Gosto de comida apimentada. As matrículas começam hoje. Então, essas três eu estou afirmando e elas terminam com o ponto final. E as declarativas declarativas negativas. O documento não foi enviado ontem. Eu estou afirmando, mas estou negando. Não gosto de comida apimentada. As matrículas não começam hoje. Olha que tem diferença de uma para outra. E o nosso versículo, Jesus chorou. Ponto. Então aqui também é um versículo afirmativo. Ele está também constatando um fato, por mim que estou falando, que Jesus chorou. João 11:35. E para quem não sabe, esse é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Então, quando alguém perguntar para você, qual é o menor versículo da Bíblia? Você fala, Jesus chorou, em João 11:35. Frases imperativas são utilizadas para dar ordens, conselhos e pedidos. Levam ponto final ou ponto de exclamação. E também pode ser afirmativas ou negativas. Então, as imperativas afirmativas. Desista. Vá por ali. Siga-me. Então, duas têm um ponto de exclamação e uma não tem. E as imperativas negativas. Não desista. Não vá por ali.
não me siga. Então, todas estão conselhos, ordens ou pedidos, ok? E o nosso versículo? Foi isso mesmo que Jesus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Então, ali, ele está afirmando também, dando uma ordem também, um conselho e também pedindo, não comam de nenhum fruto da árvore. Gênesis 3:1. Frases imperativas e frases interrogativas. Gente, essa é muito simples de lembrar, porque interrogativa vem do ponto de interrogação. E quando nós usamos o ponto de interrogação? Para uma pergunta. As frases interrogativas ocorrem quando o emissor, ou seja, quem está falando, faz uma pergunta na mensagem. Podem ser diretas ou indiretas. As interrogativas diretas devem ser sinalizadas com um ponto de interrogação. As interrogativas indiretas levam um ponto final. As diretas: aceitam café? Escreveu o discurso? O prazo terminou? Então, todas levam um ponto de interrogação. E as interrogativas indiretas: gostaria de saber se desejam café. Quero saber se o discurso está feito. Precisava saber se o prazo terminou. Então, são perguntas, mas são perguntas indiretas que levam também um ponto final. Presta muita atenção, porque lá no seu livro, daqui a pouco, você vai precisar fazer exercícios assim. E o nosso versículo: amigo, o que traz? Em Mateus 26:50, aqui é o versículo quando Judas encontra-se com Jesus, após ele ter entregue Jesus, contado aonde ele estava. E Jesus pergunta para ele: amigo, o que traz? Em outras versões diz: amigo, a que vieste? Então, lá no seu livro, se você não pegou o seu livro, corre pegar ele. Vamos lá, tipos de frases. Quando falamos ou escrevemos, queremos expressar algo por meio das palavras. Um desejo, uma admiração, uma informação, uma indagação. Gente, por isso que muitas das vezes eu não entendo o que você escreve num texto, porque você não sinalizou direito, não colocou um ponto, não colocou uma vírgula, um sinal de pontuação e aí fica confuso. Ou muitas das vezes eu não entendo o que você quer me falar, porque na sua entonação de voz você não está sabendo se expressar. Leia abaixo o diálogo, a conversa entre Paulo, Mila e Yumi. Ouvi dizer que foi Galileu Galilei que construiu o primeiro telescópio. Não, o primeiro telescópio foi construído por um holandês. Como era o nome dele? Hans Lippershey, não sei pronunciar o nome dele. Galileu Galilei inventou a luneta. As estrelas são mesmo tão lindas e serve de inspiração para cientistas e apaixonados há muito tempo. Sobre o que os personagens estão conversando? Então, sobre o que eles estão conversando? Letra B. Na conversa, Mila faz uma pergunta. Qual é a pergunta da Mila? Letra C. Em qual trecho da conversa podemos identificar a admiração de um dos personagens? O que você fez para perceber isso? Então, gente, em qual frase tem uma admiração de um personagem? E que sinal de pontuação que você percebeu isso, que ele está expressando essa admiração? Na escrita, para darmos ênfase a recursos comuns da oralidade, como pausas, tom de voz, velocidade da fala e intenção da fala, usamos os sinais de pontuação. Observe no quadro da página seguinte os diversos tipos de frases. Gente, por isso que lá na sala eu peço muito para vocês lerem. Porque para vocês aprenderem tendo essa pausa na leitura. Tem crianças que parecem um narrador de futebol, que não para na vírgula, não para no ponto, não para em nada. Vai lendo, lendo, lendo. E aí não entende nada. Por isso que é importante, ao realizar uma leitura de um livro, de uma prova, é que você faça pausadamente. Gente, não adianta você ler nada correndo, nem eu, porque eu não vou entender nada. Frase declarativa é utilizada para dar informação ou fazer uma afirmação e deve se encerrar com um ponto final. Eu já mostrei isso para vocês no slide. Interrogativa é usado para indagar sobre algo. Ela deve se encerrar com um ponto de interrogação, fazer uma pergunta. Tem a interrogativa direta e a indireta.
A exclamativa é utilizada para expressar admiração, um espanto, uma surpresa ou chamar a atenção. Deve-se encerrar com um ponto de exclamação. Frase imperativa é usada para expressar ordem, um desejo, um apelo, um conselho e etc. Pode-se encerrar com um ponto final ou um ponto de exclamação. 2. Pega esse quadrinho azul, gente, pinta ele, marca com marca-texto, estudar, prova, é importante, ok? Galileu construiu a primeira luneta astronômica. Que tipo de frase é essa? Declarativa, interrogativa, exclamativa ou imperativa? Como nascem os gênios? Vá procurar no dicionário. As estrelas são mesmo lindas. Então, para cada uma, você vai me dizer que tipo de frase é. E nessas quadradinhos aqui embaixo, você vai me dizer que expressa um pedido ou ordem. Qual frase que está expressando um pedido ou ordem? É a frase A? É a frase B? É a frase C? Ou é a frase D? Você vai colocar a letra ali dentro. Mostra dúvida, pergunta. Qual frase é? A, B, C ou D? E assim por diante. Nosso número 3. Leia o quadrinho do Calvin, um grande papel dramático, e observe as expressões faciais e o contexto da conversa para ajudá-la a pontuar o texto. Não vou ler no meu livro. Mãe, consegui um papel na peça da escola. Eu tenho até uma fala. Que beleza, Calvin. É um grande papel dramático. Meu personagem vai levar todo mundo às lágrimas no fim do segundo ato. Qual é a peça? A nutrição e os 4 grupos de alimentos eu faço a cebola. Então, esse diálogo não tem, gente, pontuação nenhuma. E você vai precisar pontuar tudo, ok? Transforme as frases abaixo de acordo com o que foi pedido. Então, aqui já é um outro exercício. O primeiro aqui é você pontuar toda essa história em quadrinhos. Tá certo? Colocar ponto, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, colocar vírgula, porque não tem nada ali. Transforme as frases abaixo de acordo com o que foi pedido. Então, você vai pegar a frase A e transformar ela numa interrogativa, numa pergunta. Mãe, consegui um papel na escola. Então, não tem nada, tem um ponto final. Simples, você vai tirar o ponto final e acrescentar o ponto de interrogação. Mãe, consegui um papel na escola? Já é uma pergunta. E aqui você vai colocar numa exclamativa. Você vai tirar o pontinho que está ali, o final, e colocar o ponto de exclamação. Que beleza, Calvin. Tira o ponto final e coloca o pontinho de exclamação. Há frases que também são indagações, perguntas, mas não se encerram com o ponto de interrogação. Elas são chamadas de interrogativas indiretas. Observe. Eu quero saber quando será a sua peça da escola. É uma pergunta, mas é uma pergunta indireta e que não tem ponto de interrogação. Em uma frase indireta, ficaria assim: quando será sua peça da escola? Tem um pontinho de interrogação e é uma pergunta direta. Essa indireta e direta eu faço muito com vocês em sala de aula, em vários momentos. 4. Transforme as interrogativas diretas em interrogativas indiretas. Qual é o seu papel na peça? É uma pergunta direta. E para transformar ela em indireta, você pode colocar assim: eu quero saber. Pode pegar o mesmo exemplo do livro. Eu quero saber quando será a sua peça da escola. Ou, ele perguntou qual é o seu papel da escola. Você pode usar outros exemplos também. Como são as suas falas? Você pode falar: eu gostaria de saber como são as suas falas. Ou, ela gostaria de saber como são as suas falas, ok? São formas interrogativas indiretas, mas você pode também usar outros modelos. Formas de negação para concluirmos o nosso tipos de frase. Então, formas de negação, formas de negar, dizer não. Além do humor, os trechos da crônica abaixo trazem algumas formas de negação na língua portuguesa. O não, nunca, jamais, ninguém.
Leia o texto abaixo, que apresenta 4 das 10 dicas do autor. Leia-o e a seguir responda as questões. Gente, o exercício 1 inteiro, ele é resposta pessoal. Então, muita atenção. 10 coisas que eu levei anos para aprender. Primeiro, uma pessoa que é boa com você, mas grosseira com um garçom, não pode ser uma boa pessoa. 2, ninguém liga se você não sabe dançar. Levante e dance. 3, jamais tome um remédio para dormir e um laxante na mesma noite. 4, nunca tenha medo de tentar algo novo. Lembre-se de que um amador solitário construiu a arca. Um grande grupo de profissionais construiu o Titanic. Agora responda. Dos itens apresentados no texto, o item 1, o 2, o 3 e o 4, qual você considera mais importante e por quê? Professora, eu considero o 3. E você vai me dizer o porquê. Porque é perigoso tomar 2 tipos de remédio para dormir, ok? B. Reescreva o item escolhido, omitindo a palavra que aparece grifada no texto. Houve alguma diferença de sentido? Se sim, qual? Então, eu vou pegar o mesmo exemplo que eu dei do remédio. Eu escolhi o número 3 e eu vou tirar a parte escrito jamais. E aí vai ficar assim, ó. Tome um remédio para dormir e um laxante na mesma noite. Então, eu vou reescrever a frase, primeira coisa. E depois vou responder. Houve diferença de sentido? Sim. Como houve, eu tenho que explicar o porquê. Porque quando eu tirei a palavra jamais, eu estava afirmando que era para eu tomar um remédio para dormir um laxante na mesma noite. C. Por quais palavras é possível substituir a palavra grifada sem que haja mudança de sentido? Então, eu preciso trocar a palavra jamais por outra do mesmo sentido. Eu posso colocar o não tome um remédio para dormir um laxante na mesma noite, ou nunca tome um remédio para dormir um laxante na mesma noite, ou ninguém tome. Eu posso pegar os mesmos exemplos que estão aqui no livro, ok? Letra D. Você teve dificuldades em substituir todas as palavras? Sim, porque, ou não e porque também. Frequentemente, a negação se dá pelo uso do advérbio de negação, não, colocado antes do verbo. Pode-se também usar verbos como negar, recusar, proibir, opor-se, pelo uso do pronome indefinido de coisa, nada. Então, vamos voltar lá na Mila. Não gosto de me atrasar para a escola. Yumi, eu nego tudo o que disser. Paulo, eu nada disse. Agora é sua vez. Proponha mais itens para o texto. 10 coisas que levei anos para aprender. Use as palavras não, nunca, jamais, ninguém e nenhum. Então, você vai propor mais itens, pode ser 1 ou 2 só, no máximo, pelo espaço que tem. Das 10 coisas que eu levei para aprender, só que você precisa usar a palavra não, nunca, jamais, ninguém, nenhum, ok? Chegamos ao final das nossas atividades. Tem mais uma atividade de fichário que você precisa realizar. Você já tem essa atividade de fichário, gente, que foi mandado já há muito tempo para casa. E você vai realizar ela agora. Então, você realiza a leitura dos tipos de frase, que é tudo que a prof falou no slide, no livro para vocês também, tá? Mas aqui está revisando todo o conteúdo de novo, ele é muito importante também. Aqui você vai descobrir, você vai substituir as letras pelos símbolos para encontrar o que está escrito. E aqui você vai me responder. Então, ele não quis explicação. Que tipo de frase que é? E você vai justificar por que é essa frase. É interrogativa. E o porquê? É declarativa. E por quê, ok? Eu não gosto de rosas amarelas. Que tipo de frase que é? Faltou um pontinho final bem aqui, ó. 2. Então, o 2 eu tenho uma frase. E aqui você vai me separar nessa frase o que é cada um. Por exemplo, de quem é esse cão? Ele é do Marcos. Cuidado, ele não gosta de ser tocado. Então, aonde está a afirmativa? A afirmativa está quando eu digo, ele é do Marcos. Você vai escrever aqui na linha. A negativa, quando eu li, ele não gosta de ser tocado. A interrogativa,
De quem é esse cão? E a exclamativa, cuidado. Então você vai pegar toda essa frase e vai separar elas em afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa. Gente, é a melhor forma para você prestar atenção no que você está fazendo e aprender os tipos de frase. Temos o mesmo exercício aqui também para ser resolvido e aqui também para ser resolvido, certo? E encerramos com o exercício 3. Você vai pintar de verde exclamativa, amarelo afirmativa, vermelho interrogativa e preto negativa. Gente, essa atividade de fichário é assim, ó. É muito rápido para ser feito. Eu não posso chamar o Miguel. Que tipo de frase que é? Você vai pintar a bolinha. Ele está ocupado. Está terminando sua lição. Quem quer falar com ele? Então aqui nós temos 4 frases e você vai pintar as 4 bolinhas de acordo com a legenda que está aqui. E aqui também tem mais 4 frases e aqui também nós temos mais 4 frases. E agora sim nós encerramos o nosso assunto de tipos de frases de língua portuguesa. Nos vemos na nossa vídeo correção, na nossa videoconferência às 16 horas todos os dias. Pessoal, tem vídeos no canal, não, tem vídeos no planejamento, vou mostrar para vocês, ó. Eu deixei tanto no de matemática, quanto agora no de português. Essa semana tem 2 aulas de língua portuguesa, porque geografia nós já encerramos, lembram? Então eu vou fazer 2 de língua portuguesa. Então todos os vídeos que eu deixar aqui para vocês em azul, assistam, porque são vídeos importantes, ok? Beijos no coração e nos vemos na nossa videoconferência.